Olá! Hoje a gente vai analisar o que acontece, sabe, depois que o apito final soa e o sonho de um título mundial escapa por entre os dedos. Uhum. Vamos mergulhar nas emoções de uma final. Naquele sentimento assim bem complexo de ter feito um jogo histórico, mas voltar para casa com a medalha de prata. E o jogo em questão é a final da Copa Intercontinental de 2025, Flamengo e PSG. Um jogo tenso, 1-1 no tempo normal, e que foi decidido daquele jeito mais cruel, nos pênaltis. E para decifrar esse momento, a nossa fonte é riquíssima. É a entrevista coletiva do técnico do Flamengo, o Felipe Luiz, minutos depois da derrota. E o nosso objetivo aqui é tentar entrar na cabeça de um líder, sabe, naquele instante exato que mistura um orgulho imenso pelo que o time fez com a dor lancinante de ter chegado tão, mas tão perto. Exato. Então, como é que se constrói uma narrativa para um vice-campeonato mundial que, nas palavras do próprio técnico, foi parte de uma campanha mágica? Como se gerencia essa frustração toda? É o desafio. O ponto de partida do Felipe Luiz e o que mais me chamou a atenção foi essa dualidade. Ele abre a coletiva com a frase, muito triste por perder, mas logo em seguida ele diz, mas ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores. Ele estabelece os dois polos na hora. Na hora. E aí ele crava que o que eles fizeram foi histórico. Mas como assim histórico numa derrota? Sabe, a minha primeira reação foi de estranhamento com essa palavra. Então, essa é uma escolha de palavra deliberada e, para mim, muito inteligente. O que a gente está vendo ali é uma gestão de crise em tempo real. É quase uma técnica, né, de reenquadramento positivo. Como assim? Ele tira o foco do resultado, que foi a derrota, e reenquadra o evento todo. Ele transforma a final numa prova de bravura, de competência contra um adversário que ele mesmo chama de maravilhoso. Ah, entendi. O histórico não é a medalha de prata. Não, o histórico é a performance. É a capacidade de levar um gigante europeu até o limite do limite. E ele reforça essa ideia quando descreve a dor, né? Ele fala algo tipo, foi duro porque a gente chegou muito perto. Sim, essa parte é muito forte. Ele continua, se fosse como na final da Champions que o Paris fez 5-0 no jogo, talvez eu não estaria aqui com essa dor. Ou seja, a dor vem da proximidade da vitória. Exatamente. A psicologia da alta competição mostra isso muito claramente. Uma derrota de lavada, assim, é quase mais fácil de processar. É um fato. Você foi superado. E ponto final. Uhum. Ele está dizendo, eu sinto mesmo que vocês. Exato. Eu sei que dói, e dói porque nós fomos gigantes. E para fechar essa narrativa de bravura, ele usa verbos de ação, né? Os jogadores não respeitaram, competiram, cortaram jogadas, tomaram cartões. Tentaram até o final. Ele descreve um time que lutou, não um time que perdeu. Perfeito. É isso. Essa mentalidade toda de proteger o grupo se reflete, assim, diretamente em como ele analisa o jogo taticamente. Ele não aponta um erro de um jogador, pelo contrário. Ele descreve a atuação do PSG como uma obra de arte. E chama o Luiz Henrique de o melhor técnico do mundo. Pois é. Sabe que a minha primeira reação ao ouvir isso foi um certo incômodo. Parecia um elogio excessivo. Quase como se ele estivesse se diminuindo. Você vê diferente? Eu vejo como uma jogada de mestre, na verdade. Não é uma admissão de inferioridade. É um reconhecimento tático que serve a um propósito muito maior. Que seria? Pensa bem, ao elevar o adversário ao nível de obra de arte e melhor do mundo, ele automaticamente eleva a performance da própria equipe. Ah, A lógica é simples. Se você quase venceu o melhor de todos, o que isso diz sobre você? Ele admite que o PSG é melhor, que foi quase impossível tirar a bola deles. ele fala do desgaste, né? De correr atrás da posse por 2, 3 minutos. Exato. Isso não é uma desculpa. É a construção de um cenário onde o empate por si só já foi uma façanha heróica. E o auge dessa estratégia, para mim, é a análise dos pênaltis. A frase dele sobre o goleiro Safonov é impressionante. Ele solta, parece que ele viu o nosso treino ontem. Essa frase muda tudo. Ela muda a percepção da derrota, deixa de ser azar, acaso do destino e vira uma batalha de inteligência que eles perderam. Totalmente. Ali ele faz a manobra de liderança mais importante da coletiva inteira. Pensa, 4 pênaltis perdidos, isso poderia destruir a confiança de qualquer jogador. A culpa ia cair neles. Com certeza. Mas o que o Felipe Luiz faz
Ele tira o foco do erro e joga todo o peso no mérito do adversário. Ele não fala em azar, ele fala em estudo, em analistas, em preparação. Quando ele cita os exemplos específicos, Isso. Dele esperar o pênalti do Pedro, de ficar no meio no pênalti do Léo, ele tá falando pro mundo e principalmente pros jogadores dele. Vocês não falharam, eles nos venceram na estratégia. Ele tá blindando o elenco. É o líder funcionando como um escudo. e essa análise do mérito do adversário leva a gente para um ponto que talvez seja o mais crucial e o mais frio da coletiva toda: a diferença estrutural entre os dois mundos do futebol. Sim, ele aborda de frente a comparação entre América do Sul e Europa. E ele é de um pragmatismo brutal. Brutal é a palavra. Sem rodeios. Ele afirma: são melhores. Bayern, Chelsea e PSG são melhores. Ele não tenta vender aquela ilusão romântica de que a garra sul-americana supera tudo. Não, ele ancora a diferença em fatores concretos. Vigor físico, técnica. E o principal, orçamento, dinheiro. Para muita gente, isso pode soar pessimista, mas eu vejo como um choque de realidade necessário. Concordo. E o que vem depois é mais interessante. Depois de admitir essa distância, ele reposiciona o Flamengo. Ele diz que, se a régua for o nosso contexto, o sul-americano e o brasileiro, aí o Flamengo está um passo à frente. Exatamente. E por quê? Justamente pelo poderio financeiro maior. Ele até usa isso para explicar por que não vemos mais times argentinos em finais de Libertadores com tanta frequência. Porque os times brasileiros estão com melhores orçamentos. É uma análise quase de mercado, né? É exatamente isso. Ele está definindo qual é o campo de batalha real do clube. Ele descarta as discussões de fantasia, tipo, em que lugar o Flamengo ficaria na Premier League? Ele mesmo diz que isso não serve de nada. É uma perda de tempo. Total. A mensagem estratégica é muito clara. A nossa obrigação, o nosso foco, é usar a nossa vantagem regional para ser hegemônico aqui. A meta é dominar nosso ecossistema. Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Isso. O Mundial, nesse contexto, vira consequência. Quase um bônus de luxo. Uma chance de testar forças contra essa outra realidade. É, no fundo, um gerenciamento de expectativas. Mas essa hegemonia que ele menciona, baseada no dinheiro, me levanta uma questão um pouco mais profunda. O dinheiro compra os melhores jogadores, a melhor estrutura. Isso não acaba criando um ciclo vicioso, onde a inovação e o desenvolvimento de talentos ficam concentrados só na Europa? O abismo não fica cada vez maior? Essa é a pergunta de 1 bilhão de euros, literalmente. O que a gente vê é um ciclo que se retroalimenta. O poder financeiro europeu não só contrata os talentos sul-americanos já prontos, como leva eles cada vez mais cedo. Antes mesmo de amadurecerem aqui? Exato. Isso drena a qualidade técnica das nossas ligas e, por consequência, o nível do desafio tático. O Felipe Luiz, ao ser tão honesto sobre o dinheiro, está talvez sem querer admitindo que o futebol sul-americano hoje compete em uma categoria diferente. E a vitória de um clube daqui contra um de lá vira um evento cada vez mais raro. Um cisne negro, praticamente. A estratégia dele, então, é focar em ser o melhor do nosso mundo. É uma ambição realista, ainda que um pouco agridoce para quem sonha com o topo do planeta, né? Diante desse cenário que ele descreve, que é quase intransponível, a forma como ele avalia a própria temporada faz ainda mais sentido. Uhum. Quando perguntam do futuro dele em 2026, ele se esquiva, diz que está de luto, que não depende só dele, mas ele usa essa pergunta para fazer o balanço final. É o arremate da narrativa dele. Ele usa a pergunta sobre o futuro para cimentar o legado do passado, ou seja, da temporada que acabou de terminar. Ele classifica como esplêndida, fantástica. Uma verdadeira odisseia. E aí ele dá nota 10. Isso é muito forte. Um técnico dando nota máxima para uma temporada que termina com uma derrota no jogo mais importante. É muito forte. Ele está, de forma consciente, se recusando a deixar que um único resultado, uma disputa de pênaltis, defina 11 meses de trabalho duro. E ele não deixa isso no campo abstrato, né? Ele lista as conquistas para justificar a nota. O Carioca,
a Libertadores. E o brasileiro, que ele faz questão de frisar que considera o mais difícil de conquistar. A mensagem é inequívoca. Um jogo não apaga uma jornada. Ele está valorizando o processo, a consistência, os vários troféus que trouxeram o time até ali. A final mundial, na visão dele, foi o último capítulo de um livro vitorioso, e não um livro de um capítulo só. E tem um toque final que humaniza tudo isso. O sacrifício pessoal. Exato. Ele menciona que o treinador não tem lesão, não tem suspensão, participa de todas as viagens, estuda todos os adversários. Ao falar de uma odisseia de 76 jogos, ele não está falando só do elenco, está falando dele mesmo, da comissão técnica. Da dedicação brutal que é necessária. E isso cria empatia e reforça o peso da jornada. A dor da derrota é real, mas o valor da trajetória impecável, como ele mesmo diz, é inegável. É o seu argumento final para a história. Então, quando a gente junta todas as peças dessa entrevista, o que surge é o retrato de um líder, com muitas facetas. Ele é psicólogo, protegendo o grupo. É estrategista, enaltecendo o adversário para valorizar o próprio feito. E é um realista, que entende as limitações econômicas do seu ambiente e define metas que são, assim, factíveis, ainda que gigantescas. Perfeito. E no final das contas, ele direciona a mensagem para quem mais importa, a torcida. A validação final que ele busca está na frase: eu sinto que os torcedores se sentiram representados pelos jogadores. É sobre identidade, entrega. Exato. Ele sabe que, para a arquibancada, a luta, em noites como essa, pode valer tanto quanto o troféu. Ele está falando de uma conexão que vai além do placar. O que nos deixa com uma reflexão final, que fica pairando sobre toda essa nossa conversa. O Felipe Luiz aponta de forma cirúrgica o abismo financeiro como a principal razão para o domínio europeu. E isso levanta uma questão fundamental para o futuro. Se essa batalha é decidida, em grande parte, nos balanços financeiros antes mesmo de a bola rolar. É realista esperar que uma equipe sul-americana possa novamente conquistar o mundo de forma consistente? Ou será que momentos como este, uma final disputada até o último pênalti, representam um novo teto? A vitória moral, a honra na derrota. Será que isso se tornou o prêmio de consolação possível para a ambição de um continente inteiro?